Boa noite, alunos da Uniso Virtual. Nossa aula para o primeiro semestre de Relações Públicas. Nossos alunos da disciplina Público e Opinião Pública. Hoje, dia 18 de março de 2020, a gente inicia nosso projeto da aula de hoje, falando que RP é a administração da comunicação entre a organização e seus diversos públicos, da qual a gente precisa aqui destacar o posicionamento do profissional de relações públicas nisso tudo, que passa por uma questão de valores, crenças e pressupostos. E nesse sentido, valores, a gente tem o entendimento como conjunto de crenças e pressupostos de um determinado público e comportamento dos indivíduos que formam uma organização. Importante deixar claro que Margarida Kunsch fala que a organização é um organismo vivo, porque ela é formada por pessoas e pessoas estão sempre num cenário evolutivo, do qual elas se alteram e assim também altera-se as expectativas organizacionais. Por isso, aquilo que tem dado certo no passado talvez não se repita no futuro ou até mesmo no presente. Importante destacar que organizações é um termo genérico das relações públicas. Esse termo acaba tendo essa abrangência aí do primeiro, do segundo, do terceiro setor, conforme a gente abordou na aula passada, né? Mas é importante dizer que a organização acaba abarcando companhias, corporações, firmas, empresas, empreendimentos, instituições, fundações e tantos outros denominações que acabam gerando esse aglomerado de pessoas que desenvolvem um trabalho diante de um objetivo. Nesse sentido, né, é importante falar sobre a definição de relações públicas do Gruning, que ele fala que as relações públicas estratégicas podem ajudar a organização a construir relacionamentos de confiança e compreensão ao longo prazo com seus diversos públicos e podem preservar as finanças através da relação de relacionamentos conflituosos. O que isso significa é que esse profissional de relações públicas tem a aptidão em trabalhar principalmente nesse ambiente de conflito, evitando assim as crises, né? Importante ressaltar o conceito de administração, né? De administrar, que vem de analisar, planejar, implementar, controlar e avaliar se essa comunicação vai produzir um efeito desejado ou não. Lembrando que público ou públicos, né, é a nossa matéria-prima, segundo o professor Teobaldo Cândido, né? E é importante para pensar no contexto evolutivo da comunicação, que na verdade é quem faz o elo ou a mediação entre a organização e seus públicos, é o RP, mas ele precisa de um canal, ele precisa de uma ferramenta, ele precisa de uma mediação, desde que seja algo de comunicação de massa, né, como por exemplo uma novela, até mesmo algo de uma comunicação dirigida, específica para algum público de interesse. Sendo assim, ressalto, né, essa evolutiva da comunicação, né, que iniciou seu processo com ruídos, sinais, pinturas, né, e hoje a gente está nessa interatividade da internet, TV, das TVs digitais, blogs, né, tantos canais, Netflix e outras tantas plataformas que permitem que o usuário não seja um mero espectador,
mas sim que ele tenha sua participação efetiva nessa comunicação. Importante ponderar e deixar isso bem claro novamente, que as relações públicas ela atua no campo da comunicação social, né? Isso significa que é o campo do conhecimento acadêmico que estuda a comunicação humana na sociedade. É por isso que o nosso curso não é um curso técnico, é um curso de nível universitário. Se vocês querem aprender a mexer com Photoshop, edição de vídeo, não que a Uniso não ofereça alguns workshops e alguns treinamentos em relação a isso, né? Mas é importante que vocês saibam que vocês estão no nível universitário. E ainda é muito interessante porque existe uma máxima aceita que comunicação é poder. E poder, segundo Roberto Porto Simões, né, é exercer a vontade de um sobre o outro. Então, a primeira reflexão que eu quero que você, aluno do primeiro semestre, faça nesse momento e aí, existe o quarto poder mesmo? A mídia, a imprensa é o quarto poder? E será que ela exerce a vontade de um sobre o outro? Então aí já fica a primeira reflexão. Eu queria chamar vocês aí para o nosso fórum de debates para entender se isso realmente se faz presente ou não nessas expectativas. Diante disso, passo a nossa aula hoje para a gente falar sobre e entender um pouco mais sobre a nossa profissão. Então a gente vai argumentar um pouquinho sobre planejamento de relações públicas na comunicação integrada. É importante dizer que planejamento é um ato inteligente, é um ato que precede todas as ações de comunicação / administração dentro de uma organização, né? Porque ele é considerado o momento que você vai pensar todos os passos evolutivos da organização por meio da criação de objetivos e metas, que isso também pode ser entendido como indicadores. Diante disso, é importante dizer que existe um conceito de comunicação integrada colocado por Margarida Kunsch, que ela na verdade se divide num disco em 3 possibilidades. Ela se divide em comunicação interna e administrativa, comunicação institucional e comunicação mercadológica. Vamos começar pela mais simples, né? Comunicação mercadológica nada mais é do que a comunicação voltada ao mercado, aquela comunicação que você vai pensar no consumidor, vai pensar no seu cliente. Uma pequena pausa aqui, qual a diferença entre cliente e consumidor, né? Então, muitas vezes eu comprei um tênis e dei esse tênis de presente para minha namorada. Eu sou o cliente e minha namorada é a consumidora. Então, é importante destacar isso porque como é que eu dialogo com esses dois nichos, né? Nessa ponta da linha da minha esfera organizacional, que entra aí também a questão do conceito de vendas. Importante que vocês tenham claro também o que é vendas, nada mais é do que despertar o desejo do outro, principalmente para o consumo de algum produto ou / serviço oferecido pela sua empresa. Qual a diferença entre serviço? Qual a diferença entre serviço e produto, né? Normalmente produto é algo tangível, aquilo que eu consigo pegar, aquilo que eu consigo tocar, um aparelho celular. Serviço é intangível, né? Então, as operadoras de telefone me ofertam um serviço de linha com internet, dados e pacotes de apps, enfim, e assim, ligações ilimitadas, enfim, né? Então esse é o serviço
que ela me oferece e eu posso estar adquirindo ou não. Importante falar então que essa comunicação mercadológica é a comunicação de fato voltada ao mercado, muitas vezes ao meu consumidor, à minha imagem e assim por diante. Já a comunicação institucional, ela está diretamente ligada com a sua identidade barra imagem, né? Então, qual é a imagem que eu quero vender ou como eu sou enxergado pelos meus públicos de interesse na sociedade a qual estou inserida, como as pessoas interpretam, né, a minha marca, o que eu consigo deixar de conceito e assim por diante. Aí entra muito também da comunicação voltada ao social, né, voltada muitas vezes em parceria, né, com entidades do terceiro setor, que são entidades sem fins lucrativos. E eu queria chamar a atenção para vocês nesse momento da diferença entre identidade para imagem. Importante destacar que identidade é o DNA da empresa, é como se fosse o seu RG, né? Imagem é a interpretação que um determinado público faz dessa identidade. Então é importante já deixar claro esse conceito aqui para vocês. Caminhando assim para o terceiro eixo dessa comunicação integrada, pregada por Margarida Kunsch, que nada mais é do que a comunicação interna, que é a comunicação voltada aos funcionários, aos colaboradores da minha organização, e a comunicação administrativa, que é a comunicação entre os setores da minha empresa. Então, como é que cria-se um diálogo entre o almoxarifado e a produção, com o pessoal de vendas, enfim, como os setores da minha empresa se comunicam, se tem uma plataforma de intranet, se não tem, quais são esses fluxos e como que o profissional das relações públicas pode atuar, deixando um tanto quanto mais leve e com uma sinergia um tanto quanto mais agradável esse meio. Passando para frente, Margarida Kunsch fala que situar as relações públicas no contexto das organizações e instituições, destacando seu papel no processo de gestão da comunicação com o universo de públicos existente no ambiente organizacional e social, é um dos propósitos da nossa profissão, né? Então, Margarida Kunsch deixa muito clara essa relação entre organização e público, né? Sobre esse diálogo, mas também com uma visão um tanto quanto estratégica, muito disso ponderada e sendo aplicada aí pelo nosso professor Roberto Porto Simões. Passando um pouco mais, né, é importante que a gente tenha um entendimento daquilo que Margarida Kunsch chama as relações públicas como um subsistema organizacional, da qual ela divide em função administrativa, função estratégica, função mediadora e função política. Na verdade, o que é tudo isso? Por Margarida Kunsch. Então, como função administrativa, as relações públicas visam atingir toda a organização, fazendo as articulações necessárias para maior interação entre setores, grupos e subgrupos. Lembrando que a função administrativa, a comunicação administrativa, ela se dá entre os setores da minha organização. Então, como a produção faz o diálogo com o almoxarifado, como eu torno isso mais leve, como eu torno isso mais rápido, também pensando numa questão de logística, para que não falte insumos ou matéria-prima na minha produção, como é que se dá esse diálogo, como é que eu melhoro o setor de vendas com o setor de produção, comunicando ele o quanto ele precisa produzir para o próximo mês, enfim. Eu acho que essa função administrativa das relações públicas
ela pode trazer altos rendimentos